De todos os presentes e aos que se encontram na plataforma virtual, nosso boa tarde também. Vamos dar início a mais uma sessão desta primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Em apreciação, a ata da sessão ordinária número 30. Pela aprovação, Pela senhor. aprovação, Pela aprovação, senhor. Pela aprovação. Diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovado. Processos com pedido de vista e ou suspensos em virtude do artigo 942 do CPC. Nós temos aqui uma apelação civil sob o número 092-0774, dígito 93, 2014, final, uma sequência de 301, em que o eminente relator se encontra em gozo de férias. Excelência, o desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Porquanto, fica para o retorno do referido desembargador. Processos com pedido de sustentação oral e preferência. Nós temos aqui o primeiro pautado, é o 93, na pauta interna, e se trata de uma apelação civil na plataforma PJE, sob a relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto. É o 174603, dígito 46, 2019, final, uma sequência de 401, envolvendo como apelantes a senhora Carine dos Santos Costa Nogueira e outros, e apelado o Estado do Ceará. A sustentação oral foi requerida presencialmente pela doutora Magda Gomes de Matos, OAB, CE 28.151, em nome dos apelantes. Não estou, doutora Magda, por favor. Fique à vontade, doutora, quando a senhora estiver pronta, por favor. Presidente, eu queria dizer que eu estou impedida nesse. Sim. 14ª. Sim. Sim, olha, é o... Ele acabou de colocar o verbo no tempo certo. Boa tarde. Dispensa, Excelência. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar aqui esta colenda Câmara, os nobres colegas advogados que estão aqui presentes. Meu nome é Magda, advogada. Estou representando a senhora Carine dos Santos Costa Nogueira, assim como também o menor Luiz Otávio Costa Nogueira. Antes de adentrar ao mérito, queria falar um pouco sobre a tramitação processual, certo? Em primeiro grau, o mencionado processo, ele foi julgado totalmente procedente. O Estado do Ceará... O Estado do Ceará interpôs uma apelação
e nós interpomos um recurso adesivo de apelação. Trata-se, excelências, de um caso envolvendo um pedido de indenização por danos morais em virtude do assassinato do senhor Alan Rosário Nogueira. O senhor Alan Rosário Nogueira, ele era assessor administrativo financeiro no Colégio Estadual Tristão Filho. O senhor Alan foi assassinado em 27 de junho de 2018, nas dependências da escola estadual e no horário de serviço. Ocorreu que, conforme ficou comprovado através da oitiva das testemunhas que compareceram no processo em primeiro grau durante a audiência de instrução, nós conseguimos comprovar, e foi perfeitamente visualizado pelo juízo de primeiro grau, a omissão do Estado, o dano, que foi a morte, e o nexo de causalidade. Conforme consta dos autos, em primeiro grau, esta escola estadual sequer tinha um simples controle de acesso. Situação esta que possibilitou que o assassino, em horário de expediente, no momento em que a vítima encontrava-se trabalhando, adentrasse facilmente e livremente a escola e assassinasse o mesmo no ambiente da repartição. Este processo tramita desde 2019. Em primeiro grau, a meritíssima fixou como indenização o valor de R$80 mil por parte. As partes são a viúva, a senhora Karine, e o filho, que à época era bem pequenino. Hoje ainda é um menor de idade. Ocorreu que o Estado do Ceará, insatisfeito, apelou e pediu a minoração deste valor fixado em primeiro grau. Nós, no devido momento, entendendo também pela necessidade desse aumento, interpomos o recurso de apelação adesiva, pedindo a majoração para R$100 mil por parte prejudicada. R$100 mil para a senhora Karine e R$100 mil para o senhor Luiz Otávio, no caso menor. Excelências, nós estamos aqui diante de uma grave omissão estatal. O valor arbitrado aqui jamais vai compensar uma vida que foi perdida, uma mãe que muito jovem, com apenas 32 anos de idade, ficou viúva, e um filho que, enfim, ficou órfão, ainda muito pequeno, e com toda certeza vai carregar traumas psicológicos aí por toda a vida, não há dúvidas. E a responsabilidade do Estado, excelências, ela está claramente comprovada. Se não fosse a omissão, que foi muito bem demonstrada em primeiro grau pelas testemunhas que foram arroladas, e tais testemunhas, inclusive, eram contemporâneas à vítima, no momento da morte, presenciaram o assassinato e, inclusive, eram servidores à época, que confirmaram qual era a estrutura da escola naquele momento, que sequer tinha um controle, um segurança, ou mesmo uma câmera que possibilitasse qualquer tipo de controle, o que teria evitado que essa pessoa que cometeu esse crime adentrasse no ambiente escolar. Então, excelências, claro que o valor, repito, nunca vai poder compensar essa dor, mas nós não podemos esquecer que esse valor não pode ser um valor tão ínfimo como quer que assim seja o governo do Estado, quando apelou, ao ponto que o próprio Estado não sinta a punição por esse dano, para que o Estado veja a necessidade de implementar medidas para que situações como essas, totalmente irresponsáveis, aconteçam novamente. Então, meu objetivo aqui é, primeiramente, pedir, requerer a improcedência do recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará, onde eles estão requerendo a minoração do valor fixado em primeiro grau. Queremos também a procedência do recurso de apelação adesivo interposto pela parte Karine dos Santos e Luiz Otávio, objetivando aumentar esse valor que foi fixado em primeiro grau. Não como pedido
para reparar, porque é impossível, mas para pelo menos amenizar o sofrimento que vai perdurar durante uma vida toda, excelências. Concluo. Obrigada, doutora. Desembargador Inácio. Caso e exame. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Ceará e por Carinho dos Santos Costa Nogueira e Luiz Otávio Costa Nogueira, contra a sentença da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte do servidor público estadual assassinado no interior da Escola Estadual Tristão Filho, no município de Guaiú, durante o exercício de suas funções. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$80 mil para cada autor. O Estado pleiteou o reconhecimento de fato exclusivo de terceiro, a aplicação da responsabilidade subjetiva e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. Já os autores requereram a majoração da indenização para R$100 mil. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso estatal. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Definir se o Estado do Ceará deve ser responsabilizado pela morte do servidor público ocorrido dentro da escola estadual à luz da tese do fato exclusivo de terceiro ou da alegação de omissão estatal. 2. Estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais devido aos familiares da vítima, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ações de civil. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, é objetiva, bastando a demonstração do dano, da conduta omissiva específica e do nexo de causalidade, sem necessidade de comprovação de a morte do servidor ocorreu no interior da unidade escolar onde desempenhava suas funções. O ambiente deveria ser dotado de medida mínima de segurança, o que revela omissão específica do ente público, atraindo a responsabilidade objetiva, afastando tese de fato de terceiro. A jurisprudência parte é firme no sentido de reconhecer o dever do Estado de indenizar em situações nas quais os servidores são mortos no desempenho de suas funções em ambientes sob responsabilidade estatal, notadamente escolas, presídios ou hospitais, locais em que exige vigilância reforçada. A tese de fato exclusivo de terceiro não se sustenta quando a atuação estatal omissa contribui de forma determinante para a concretização do dano, como na hipótese do exame, em que o crime foi perpetrado em espaço público sob responsabilidade da administração. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais. Embora a gravidade do evento seja inegável, o montante fixado na sentença, R$80 mil por autor, ultrapassa o padrão usualmente adotado em casos análogos, sendo razão da sua redução para R$50 mil para cada autor. Não se verifica ilegalidade ou omissão da sentença que justifica a majoração da indenização pretendida pelos autores, mostrando-se um novo valor suficiente para compensar o sofrimento e cumprir a função pedagógica da sanção civil. Recurso do Estado do Ceará parcialmente provido para reduzir o valor da indenização, portanto, morais para R$50 mil para cada autor. Recurso dos autores desprovido. Quer que eu leia a parte dos honorários? Não? Nos termos da súmula 326 do STJ, ainda que provido parcialmente o apelo de reduzir o montante indenizatório, não há sucumbência recíproca, ainda em aplicação ao tema 1059 do STJ. Considerando o provimento parcial do apelo, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios. Dessa forma, mantém-se a condenação do ente público em 10% do valor sobre o valor da condenação imposta. É como o voto, senhor presidente. Em virtude do voto provisório, a gente tem o conhecimento prévio do entendimento do relator. E, efetivamente, embora eu tenha que concordar com a doutora Magda, a vida não tem preço, mas não é de 80 mil o patamar que se tem aqui para indenização. Já existe uma jurisprudência temerária em que adotamos o valor externado por Sua Excelência, desembargador Inácio, de forma que acompanha Vossa Excelência na interesse. Em virtude de o juízo singular estar
na pessoa da doutora Ana Cleide, com a colega como convocada, passo, então, a acolher o voto do eminente desembargador Durval Aires Filho. Eu também concordo plenamente com o nobre relator. No entanto, eu gostaria de lamentar, senhora presidente, desembargador Inácio, querido, é que as escolas estão se transformando em lugares também perigosos. Não só, colega, as escolas. O Brasil todo está perigoso. É uma situação que a gente não pode ir numa esquina, numa farmácia, caminhando de bermuda, o sujeito passa no de dia mesmo, passa numa bicicleta, vai lhe assaltar. Se você fizer qualquer gesto impensado, ele dá um tiro de mata e pronto. A realidade é essa. Agora tem esses parâmetros, esses critérios. Você viu que na sentença eu reprovei a conduta do Estado, inclusive não tem a vigilância, não tem mais. Como diz, nós temos parâmetros potenciais, temos que os precedentes no nosso direito é desse sentido. Exatamente. Eu, quando meu irmão fez concurso há muitos anos atrás para o GDF, se transformou em professor e depois se tornou professor universitário, eu fui visitá-lo, viu, Inácio? Lá em Brasília, em Taguatinga, né? E lá eu tive a nítida impressão de que o cargo de diretor de uma escola era também um chefe de polícia, era a mesma coisa. Os problemas que apareceram eram semelhantes. Na nossa geração, quando nós fazemos alguma danação na escola, sim, ele tinha o maior medo do mundo de um bilhetezinho que vinha. Inácio, hoje, se comportou. Chegava em casa ontem, o castigo, e quando o negócio era mais grave, tinha um cinturão. Né? Hoje em dia não tem mais, faz o que quer, desrespeita o professor, desrespeita os idosos, todo mundo. A gente fica até com cuidado de dizer alguma coisa. A realidade é essa. Né? Não podemos fugir dessa realidade. Dizem que é a evolução ou o progresso, que para mim não é. Né? Para mim é decréscimo. Bom relator, senhora. Obrigada, Excelência. Anunciando o resultado do referido recurso, a apelação do Estado foi conhecida e parcialmente provida e desprovida a apelação dos autores conforme o voto do eminente relator. Passamos agora 36. Nós estamos tendo microfonia. Passamos agora para o 37 da pauta interna, e se trata da apelação civil 12198 de 54/2005, final sequência de 301, e que o relator é o eminente desembargador Durval Aires Filho. Parte apelante a senhora Maria Tereza Sampaio Lima, e é apelado o município de Fortaleza, através da PGM. A solicitação da sustentação oral foi postulada pelo Dr. Guilherme Magalhães de Freitas Nascimento Dotti, inscrito na OAB-CE, número 34.744. Em nome das apelantes e presencialmente. Doutor, por gentileza, se dirige aí ao... Quando Vossa Excelência estiver pronto, nos repasse. Muito obrigada. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Muito grata. Então, bônus dos 15 minutos. Boa tarde, Vossas Excelências. Gostaria de fazer essa fala iniciando saudando Vossas Excelências, especialmente em nome do desembargador relator, desembargador doutor Durval Aires Filho. Já adiantamos também que a presente sustentação vai ser realizada da forma mais sucinta possível, pautado pela plena objetividade. Retornando aos autos originais, nós temos que o pedido inicial foi pelo deferimento de gratificação de insalubridade em percentual de 40% para a servidora pública.
o que nunca foi pago devidamente pelo município de Fortaleza. Nesse particular, inclusive, é interessante a gente pontuar que o período solicitado é de 2003 a 2005, ou seja, mais de 20 anos atrás. Esse lapso temporal se justifica justamente porque a primeira sentença que foi colocada nesses autos, ela foi cassada por esse tribunal, porque ela entendeu a ocorrência de cerceamento de defesa, e foi determinado o retorno dos autos aos juízes de origem para que fosse oportunizada a instrução processual. Ocorre que esse é justamente um dos pontos que a gente vai tentar sustentar aqui na nossa fala. Esse lapso temporal de mais de 20 anos acabou por consumando o cerceamento de defesa. Por quê? Porque quando foi aberta a fase de instrução do juízo de primeiro grau, a perícia técnica para a realização da elaboração e a auferição da insalubridade é prejudicada. Porque já faziam mais de 15 anos que a servidora não laborava mais naquele ambiente. Ou seja, a situação de insalubridade atual não seria a mesma de 10, 15 ou 20 anos atrás. Dito isso, nós entendemos que a sentença, apesar de ter sido cassada, os efeitos dessa sentença perduraram e atingem até hoje o direito da autora, que se estou prejudicada justamente por causa dessa consumação. O cerceamento de defesa não tem mais como voltar atrás. Para além disso, e também ligado a esse mesmo ponto, nós temos mais duas outras indagações, que são a pertinência das alegações da testemunha que a gente fez em audiência de instrução e também a pertinência dos próprios documentos juntados aos autos desde a inicial. Isso porque, a partir do momento em que essa perícia técnica individualizada restou impossibilitada, nós entendemos, então, que as provas possíveis de serem realizadas nos autos devem ser elevadas, deve ter uma majoração de valor para essas provas, quais sejam testemunha e documentos já anexos. Do relato testemunhal foram coletadas informações vitais e que confirmam completamente o nosso pedido. A testemunha trouxe informação de que a servidora realizava esse trabalho, apesar de ocupar o cargo de agente administrativo, ela realizava um trabalho de triagem, tendo um contato direto com pacientes, ela fazia a identificação desses pacientes, inclusive pacientes com sintomas infecciosos. Para além disso, numa época onde é sabidamente conhecido que teve uma crise de tuberculose em Fortaleza, que foi em 2003 e 2005. Então, assim, todas as informações que a testemunha trouxe para os autos, mais uma vez, com essa fala valorada pela impossibilidade de perícia técnica, são vitais para o nosso conhecimento. O segundo ponto, as provas anexas aos autos, em especial o parecer de número 065-203, registrado no ID 25058342, e de igual modo, o laudo pericial, também registrado nos autos sobre o ID 46065824, reafirmam a pertinência desse direito. Isso porque o parecer 065-203, ele é proveniente de um processo administrativo da própria prefeitura, reconhecendo a aplicação dessa benefício de insalubridade para a servidora. E, nesse ponto, é importante a gente até fazer um destaque, porque nos fundamentos da sentença de primeiro grau, foi utilizada a fundamentação do laudo pericial em sentido contrário para se denegar o direito da autora. Ao contrário, o parecer 065 usou o laudo para reafirmar o direito da autora. Isso porque esse laudo, quando realizado, ele nomeou determinadas categorias de servidores públicos. Em verdade, a servidora, o cargo dela não estava, de fato, nessa nomeação. Entretanto, o mesmo laudo fez a observação de que aquele ambiente era insalubre e que outros cargos, além dos nomeados naquele laudo específico, também poderiam fazer jus ao recebimento de insalubridade. E foi justamente isso que o parecer 065-203 reafirmou ao conhecer a pertinência da insalubridade. Então, se a gente fizer uma linha temporal, o laudo de insalubridade realizado
há mais de 20 anos, foi realizado antes. O parecer da prefeitura foi posterior ao laudo e reconheceu esse direito de insalubridade. Por motivos alheios ao conhecimento da autora, ou até mesmo problemas burocráticos da prefeitura municipal, nós não temos conhecimento, mas essa insalubridade nunca foi efetivamente posta no contra-cheque da servidora. Por esses motivos é que nós entendemos que a sentença de piso deve ser integralmente reformada pelo conhecimento dos pedidos da exordial para ser aplicado o percentual de 40% de insalubridade nos proventos da servidora aos anos de 2003 e 2005. Com isso, eu finalizo minha fala, agradeço a paciência e a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado pelo tempo. Parabéns, doutor. Desembargador Durval é o advogado doutor Guilherme. Pois então, saúde, doutor Guilherme. Gostei da sua performance. Isso. Saiu bem, como diz a nossa presidente. No entanto, o nosso entendimento é diferente, porque começa pelo cargo. O cargo de agente administrativo não traz a vinculação a esse tipo de direito, que é a insalubridade. Não é? Certamente isso, desembargador Inácio, desembargadora futura Ana Cleide, se vincula muito mais àquelas pessoas que estão na frente, no front. Não é? Eu digo os socorristas, eu digo os sapadores, né, usando português cartiço, né? As pessoas que estão em socorro e o agente administrativo não está incluso. Mesmo que tivesse uma situação de fato, como o advogado, de forma até brilhante, enalteceu e desenhou, teria que ter, no caso, segundo a jurisprudência corriqueira, comum e variada dos nossos tribunais, exigiria um laudo pericial e não um parecer. De modo que eu estou exatamente desprovendo o recurso nesse sentido, de que o adicional de insalubridade ele não é deferido a agentes administrativos e, ademais, se fosse, teria que ter uma pericial. Assim como o voto, senhor presidente. Desembargador Inácio? Como eminente relator, bem lançado o voto. Eminente relator, acompanho. Eu também lá estimando o tempo, porque, infelizmente, como Vossa Excelência pontuou, 20 anos não deu para buscar tanto perquirir a uma situação melhormente comprobatória. Acompanho integralmente o voto do eminente relator e o resultado definitivo para a presente apelação é que a mesma é conhecida e desprovida à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Boa tarde a todos. Dando sequência, nós vamos agora para a pauta interna, a 91. Sua Excelência, o eminente desembargador Inácio Alencar Cortes Neto, é o relator desta apelação civil sob o número 50476, dígito 48, 2021, final 0136, em que a apelante é a senhora Silvia Helena Gentil de Souza e apelado município de Pacajus. Nós temos a sustentação oral aqui pelo doutor. Inicialmente, Vossa Excelência tinha pretendido virtualmente, ok? Não sem problema nenhum. Só quero confirmar se Vossa Excelência é o doutor Francisco Célio Nascimento Pereira. É isso? A OAB de Vossa Excelência 28.138. Dispensa, doutor, a leitura do relatório. Muitíssimo obrigado. Boa sorte aí nos 15 minutos. Excelências, o caso em tela aqui trata-se de um recurso de apelação onde a professora Silvia Helena Gentil ela ingressa no judiciário no ano 2021 requerendo a anulação do ato que lhe exonerou do serviço público, onde ela já exercia o cargo público há 33 anos, com o fundamento do direito, e também na petição inicial dela,
ela discute uma outra parte do ponto de vista financeiro orçamentário, que é uma gratificação do anuênio, em média mais ou menos R$ 870 que ela recebia desde o ano de 2009, quando a Lei Complementar número 1 do município de Pacajus concedeu a todos os professores, depois de reiteradas discussões de associação, sindicatos, o prefeito à época, Fancunha, concedeu a todos os servidores que estavam na administração a partir de 5 anos que recebesse essa remuneração, certo? Com esse processo, a professora Silvia Helena, ela não tentou reingressar à administração pública, pois em menos de 45 dias da exoneração dela, ela retornou à administração pública, continuando dentro da administração até a sua aposentadoria efetiva como professor, por mais de 35 anos de contribuição. O cerne da questão aqui é justamente o quê? No caso dela, ela questiona justamente que, quando ela retorna à administração pública em janeiro de 2021, ela não voltou a receber esses R$ 870 da remuneração dela. Ou seja, em parte o processo teria até se perdido um pouco o interesse de agir, porque ela continua dentro da administração. E, com esse processo, ela não tenta voltar, porque ela voltou em menos de 45 dias. O questionamento do processo é, sim, justamente sobre o anuênio, que a partir de, então, fevereiro, quando ela recebeu o pagamento de janeiro de 2021, não entrou mais na remuneração dela. Sendo que ela e outras professoras do município, talvez umas 20, 25, não tiveram o cargo vago colocado à disposição de concurso público, como dentro desse lapso temporal, onde elas estiveram dentro da administração, não só ela, como outras que esse tribunal já julgou, passou 4, 5 concursos públicos, de 98 até hoje, em momento nenhum os prefeitos à época disseram assim, você não tem estabilidade, vou lhe demitir. O caso aqui trata-se justamente de uma perseguição política da ex-gestão, que cortou certos direitos, não sei se por pensamento pessoal dele, mas isso é outra coisa a se debater. Por isso, a análise que eu peço Vossas Excelências nesse recurso de apelação é justamente dentro do ponto de vista que a análise do artigo 19 dos atos de disposição e disposição transitória, onde a própria administração, a Câmara Municipal de Pacajus, que aprovou a Lei Complementar número 1 da cidade, que seria aparentemente o regime jurídico dos servidores municipais, ela concede a todos os servidores que estavam à época essa remuneração que da professora Silvia Helena foi retirada a partir de dezembro de 2020, quando ela foi exonerada. Essa é o que nós pedimos, a análise específica como fundamento principal desse recurso de apelação. Não é o retorno da administração, pois ela até saiu por 10, 15, 20 dias. E, em momento nenhum, dentro desse processo, nem Vossas Excelências, nem os juízes da instância inferior autorizaram ela a retornar, pois ela já tinha retornado, por própria vontade do prefeito. O processo em si é que é justamente aquele limbo da mente da administração pública, onde se retira um direito de uma pessoa ou de várias outras da mesma categoria, onde a própria legislação municipal já concedia isso há mais de 11 anos na sua folha de pagamento. Essa é a sustentação oral, é nesse sentido que a gente pede que Vossas Excelências revisem o entendimento do juiz Acó do ponto de vista financeiro, orçamentário, quanto essa gratificação dos anuênios que ela recebia desde 2009 até dezembro de 2020. Obrigada, doutor. Parabenizando também a sustentação de Vossa Excelência. Desembargador Inácio. Não, caso em exame, apelação civil interposta por servidora municipal contra a sentença que julgou improcedente, ação anulatória acumulada com a obrigação de fazer e pagar, ajuizada para reconhecer
nulidade de exoneração, reintegração ao cargo e restabelecimento de benefícios, sob alegação de instabilidade decorrente de vínculo iniciado em 1987 e posterior enquadramento no regime estatutário. A questão de discussão consiste em definir se a autora contratada pelo município de Pacajus, em vínculo qualificado como temporário, detinha estabilidade ordinária ou excepcional, a ensejar a necessidade de processo administrativo para sua exoneração. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 das disposições transitórias da Constituição de 1988 somente se aplica a servidores que, na data de 5 de outubro de 1988, estivessem no exercício há pelo menos 5 anos contínuos, hipótese não comprovada nos autos pela autora. A efetividade do cargo exige prévia aprovação em concurso público, não se confundindo com estabilidade excepcional, que apenas garante permanência do cargo específico, não integrado a servidor de carreira, a um servidor de carreira. A contratação temporária prevista no artigo 37, 9 da Constituição Federal, possui natureza precária e transitória, não gerando estabilidade, permitindo dispensa absoluta, sem necessidade de prévio processo administrativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido que a estabilidade e a efetividade são institutos distintos e que a estabilidade excepcional do artigo 19, já citado, não confere efetividade nem impede dispensa imotivada de contratados temporários. É que os conhecidos desprovidos. É meu voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Eu acompanho Vossa Excelência na interesse e indago como vota a doutora Ana Cleide. Eu também acompanho o voto do eminente relator, mesmo porque o Supremo já definiu isso reiteradamente. Tem vários precedentes, várias ações diretas de inconstitucionalidade em relação até à extensão de benefícios em relação ao 19. E aqui, nesse caso, infelizmente, ainda é mais difícil a situação dessa contratada, servidora, porque ela não tem os 5 anos, ela não tem nem estabilidade do 19. Então, realmente, é complicado você estabelecer critérios que são para servidores concursados, um regime jurídico estatutário para uma pessoa ou um servidor contratado como temporário. Não dá para você ter os dois mundos, né? Não tem condição. Então, eu acompanho o voto do eminente relator. Perfeito. Resultado do presente recurso de apelação, o mesmo foi conhecido e desprovido à unanimidade, conforme voto do eminente relator. Boa tarde. Dando sequência, nós temos aqui na pauta interna o 56, também da relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto. E se trata do agravo de instrumento 300-2714, dígito 63, 2025, final sequência de 4 zeros, tendo como agravante a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos, S.A., e agravado o Estado do Ceará. A sustentação oral foi solicitada pelo doutor Diego Parente de Freitas. Não estou vendo nem na plataforma online. Pois, desembargador, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhora. Caso e exame, agravo de instrumento interposto por Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S.A., EBBA, contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência, proposta perante a 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, visando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente do auto de infração de número 2024-28773, no valor de R$ 996.942,74, lavrado em razão de suposta omissão de receita detectado em levantamento fiscal. A agravante sustenta que não teve ciência válida da autuação fiscal, pois as intimações foram enviada ao antigo domínio eletrônico da empresa, desativado após a reestruturação promovida por grupo empresarial estrangeiro. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, com fundamento na suposta violação ao contraditório e ampla defesa. Há duas questões em discussão. Verificar se a notificação exclusivamente via domicílio tributário eletrônico, DTE, enviada ao e-mail anteriormente cadastrado, configura vício capaz de comprometer a validade da ciência do contribuinte acerca do lançamento fiscal. E dois, analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Razões de decidir a validade da notificação por meio do domicílio tributário eletrônico depende da regularidade do endereço eletrônico, previamente informado e mantido atualizado pelo contribuinte, conforme exigido pela legislação tributária estadual e pelas normas de comunicação digital entre o fisco e contribuinte. A alegação de falta sistêmica na plataforma da CEPAI Ceará não se sustenta quando a própria empresa agravante apresenta como único documento comprobatório a solicitação de atualização de e-mail ocorrida meses após o envio da intimação eletrônica, circunstância que corrobora com a presunção de validade da ciência realizada do endereço eletrônico anteriormente indicado. A comunicação realizada via DTE goza de presunção relativa de legitimidade e não há nos autos elementos probatórios suficientes que infirme a presunção de que a empresa foi devidamente notificada, sendo o ônus da contribuinte manter atualizadas as informações cadastrais. A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano, ou de ineficácia do provimento final, requisitos que não restaram demonstrados de forma suficiente nos autos, em análise pró-executória, na medida em que a tese da ausência de notificação válida não foi robustamente comprovada. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o ajuizamento de ação anulatória não tem o condão por si só de suspender a exigibilidade do crédito tributário, salvo se garantido em juízo ou realizado depósito integral do débito, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso desprovido. É meu voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Confirmando o voto provisório, acompanho Vossa Excelência na interesse. Desembargadora Luísa, convocada, doutora Anaquim. Como foi da 14ª, eu também estou impedida. Então, Sua Excelência, desembargador Durval. Isso. E débito fiscal. Exatamente, quando é atualizado todo isso, registro cadastral. E aí, excelência, perfeito. Então, agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade, conforme o voto do eminente relator. Passamos agora a um de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Durval Aires Filho. É da pauta interna, o 47, se trata também de um agravo de instrumento sobre o número 383, 25, dígito 94, 2025, final sequência de 4 zeros. A sustentação oral foi postulada pela doutora Karine Campos Lopes, OAB-CE 25.336, depois de se aparamentar, eu indago. Assinado. Não, aqui a apelação é um agravo. O agravante é o município de Juazeiro do Norte e agravado Francisco Bezerra Lima. Doutora, está pronta? Prontíssima. Dispensa a leitura do relatório? Sim. Muito obrigada. Faça bom uso aí da sustentação oral. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. E, em especial, muito feliz em encontrar a doutora Ana Cleide aqui, com certeza é uma grande contribuição para a primeira Câmara de Direito Público. Parabéns aí pela composição. Hoje eu venho a sustentar esse caso, pois desde o dia 4 de agosto eu venho fazendo um trabalho de sustentações orais, toda segunda-feira, 14 horas, marcando ponto aqui no Tribunal de Justiça. Fiz esse trabalho na terceira Câmara de Direito Público e fico feliz porque vi resultados, né? Nada como a gente propor uma discussão, nada como a gente propor uma reflexão em torno de uma demanda para que a gente consiga
efetuar a indicação de pontos que, porventura, possam ser mais polêmicos, que tenham uma margem maior de discussão, discordâncias, e hoje a terceira Câmara, salvo o voto do doutor Washington, está toda acompanhando a tese que vem sendo defendida pelo nosso escritório. Eu sou sócia do escritório Câmara e Uchoa, que tem expertise em prestar assessoria jurídica a entidades sindicais, e hoje, especificamente tratando de demandas do município de Juazeiro do Norte, venho colocar que lá nós temos uma série de ações coletivas que discutem o pagamento de verbas remuneratórias, sejam gratificações específicas, seja a questão da insalubridade, JIP, outras demandas em que, infelizmente, a gestão municipal não vem cumprindo a legislação do jeito que é prevista aos servidores públicos. Então, nós ingressamos com ações coletivas, representando o Cisenju, que é o sindicato representativo dos servidores do município de Juazeiro do Norte, e essas ações coletivas acabaram demandando uma série de execuções individuais. Ou seja, tivemos o trânsito em julgado dessas ações coletivas e, em seguida, como não houve uma iniciativa do município de Juazeiro do Norte em cumprir o que foi determinado, né, nas decisões transitadas em julgado, nós iniciamos os pedidos de cumprimento individual referentes a essas ações coletivas. E toda vez que o juízo de origem, né, responsável pela execução, vem se deparando, homologando, determinando a expedição do RPV, do precatório e tudo mais, a gente vem se deparando uma série de situações, seja antes disso com impugnações, seja com agravos de instrumento, em torno da questão da decisão de homologação dos créditos, e a gente também vem se deparando com outras discussões em torno tanto da questão da gratuidade da justiça, como também do arbitramento de honorários de sucumbência. Então, hoje, o caso concreto, quando a gente vem aqui em defesa do senhor Francisco Bezerra Lima, é justamente esse contexto. Ações coletivas em que houve o protocolo desses pedidos de execução individual em razão da inércia do município de Juazeiro do Norte de cumprir o que foi determinado na ação coletiva, e contextos em que, após uma decisão de homologação do valor do crédito e ordem de expedição, no caso concreto de precatório, houve a questão do agravo de instrumento. E nessa situação, a gente passa algumas situações, seja a questão da aplicabilidade, ou melhor, da escolha recursal deles, né? Entendemos, pois, que por se tratar de uma decisão alternativa, não seria, a nosso ver, a escolha ideal do agravo de instrumento, e sim a questão da apelação. Mas, por se tornar também uma situação em que entendemos que seria um erro grosseiro, entendemos, inclusive, pelo não cabimento do princípio da fungibilidade recursal. Mas, se superado isso, da escolha recursal, nós também entendemos que o caso concreto precisa ser observado enquanto uma execução individual, porque houve esse pedido por parte do servidor, houve uma decisão que homologou esse valor e, tendo em vista que não houve, antes disso, uma iniciativa do município em pagar o que devia, né, nós entendemos que, mesmo que não houvesse uma impugnação, haveria, sim, um cabimento de honorários sucumbenciais. Essa discussão que nós temos feito desde o dia 4 de agosto na terceira Câmara passou por uma série de discussões, debates, pedidos de vista, e houve a percepção de que realmente a nossa tese merecia prosperar. Há uns 15 dias, mais ou menos, a minha colega Lidiane Uchoa, a minha sócia, esteve aqui, fez 2 sustentações em torno disso, e houve um acompanhamento em torno do que o relator havia sinalizado como proposta de acordo. Então, assim, hoje, a minha missão é justamente fomentar uma discussão, uma reflexão em torno dessa situação, e destaco que é um pedido individual referente a uma ação coletiva. Posto isso, agradeço a atenção de todos, também um prazer revê-la, doutora Lisete. Me lembro muito bem da senhora nas visitas que eu fazia ao seu gabinete, e que eram sempre muito animadas, né, com conversas bastante ricas, e agradeço demais a atenção e espero, confio, no deferimento do meu pleito, obviamente. A senhora saiu bem, doutora. Obrigada. Desembargador Durval, não só como
se saiu bem, como deve vir mais ao tribunal, porque tem uma dádiva popular que diz o seguinte: quem quer não manda recado. Exatamente. Bem, desembargador presidente, o caso é processual aqui. Primeiro eu me refiro à inabilidade do recurso, porque o juiz de piso, ao examinar, ao homologar os cálculos, ele desde logo extinguiu o feito. Então, o documento que se exaurou daí foi uma sentença. E sentença não pode ser guerreada por agravo. Deve ser por apelação. Fernando Cimento já julgou vários. Você também, né? Ele extinguiu. De modo que eu estou realmente afastando esse recurso, porque é realmente inadmissível. Então, direito processual civil, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, decorrente de ação coletiva, homologação de cálculos e extinção da execução. Erro grosseiro, inadmissibilidade do recurso. É assim como o voto, senhora presidente. Eu acompanho o relator, isso É verdade. eu não tem problema correr, não. Não tinha como superar. Por isso mesmo é que também acompanho. E o resultado... Aí eu ditava, tem que ver o recurso adequado. Isso. A gente tem que enfrentar o método e tentar, mesmo no agravo de instrumento, enfrentar a decisão atacada. Perfeito. Agravo de instrumento não conhecido por manifesta inadmissibilidade. A unanimidade. Agradeço. Amanhã é meu aniversário, já agradeço o presente. Parabéns antecipadamente, doutor. Tchau, bom trabalho. Bom trabalho para a senhora também. Boa tarde. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós temos aqui, sob a relatoria de eminente desembargador Duval Aires Filho, na pauta interna é o 32, mas se trata de uma apelação civil sob o número 31051, dígito 34, 2023, final 0070, contrato temporário de mão de obra. É o CERN, envolvendo como apelante o cidadão Charles Vieira Mota e apelado no município de Crateús. A doutora já se encontra virtualmente, doutora Iara Gomes de Almeida Salles, é isso? Exatamente, Excelência. Boa tarde a todos. Só confirmando ao haber de Vossa Excelência, 49.061. Exatamente, perfeito. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim. Só um minutinho. O relator está querendo indagar algo diretamente para a senhora. Só um momentinho. Se dispensando o relatório, se dispensa também a defesa, porque eu tenho a impressão que vai ao encontro da tese, do direito que Vossa Excelência defende. Porque a senhora não está defendendo o interesse do apelante? Em outras palavras, o relator está dizendo, antecipando, que ele está conhecendo a apelação civil e dando provimento. A senhora dispensa, então? Dispenso, com certeza. Perfeito. Foi, então, apenas a emenda, né? Então, quando a contratação ela é decidida como nula, só havia um direito ao fundo de garantia, que era um dos temas do Supremo Tribunal Federal, que era o tema 916. Posteriormente, veio um outro tema, dizendo o seguinte: em virtude de outro tema, caberá também férias e 13º. De modo que eu estou realmente reconhecendo esse direito, de modo que é o direito administrativo, apelação civil, contratação temporária irregular, desvirtuamento do vínculo, aplicação conjunta dos temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal, não é? Comprovação do vínculo durante o período alegado. Parece que era um motorista que vinha contratando, Isso. de modo que é o provimento do recurso, assim como me manifesto. Obrigada, Excelência. Desembargador Inácio. Com o eminente relator, sabe? Eu também acompanho o eminente relator, então, a unanimidade,
apelação cível conhecida e provida nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigada pela compreensão, doutora. Obrigada, uma ótima sessão de julgamento a todos. Obrigada, muito obrigada. Dando continuidade, nós temos, então, como última solicitação de sustentação oral e preferência, na pauta interna, o 92, e é de Sua Excelência a relatoria. Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Trata-se da apelação cível número 3.430, de 71/2024, final 0112, e quem tem como apelante o município de Juazeiro do Norte e a apelada a senhora Raquel Lino de Menezes. A sustentação oral foi solicitada pela doutora Maria Ângela Lima da Silva. Boa tarde, doutora. Presente, Excelência. Boa tarde. 46.336 é a OAB de Vossa Excelência? Sim, Excelência. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Por favor, faça bom uso dos 15 minutos. Obrigada, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do eminente relator, doutor Inácio de Alencar Cortez Neto. E a questão aqui eu vou ser bem sintética, porque é uma questão que já tem tema repetitivo do STF e que, a bem da verdade, a gente entende que o município recorreu apenas para protelar a nomeação da minha constituinte. O que é que ocorre? Ela participou do concurso promovido pelo município de Juazeiro do Norte, regido pelo edital 1 de 2019, concorrendo a uma das 3 vagas para farmacêutico NASF do município. O concurso previa 3 vagas para provimento imediato e 9 vagas para cadastro reserva. Minha cliente, ela foi aprovada dentro do cadastro reserva no 6º lugar, ou seja, no 3º lugar do cadastro de reserva. Diante disso, o município, após homologar o resultado do concurso, fez a convocação dos três aprovados dentro do cadastro das vagas. No entanto, apenas um dos aprovados respondeu à convocação e tomou posse do cargo, a senhora Suelen Machado. Imaginava-se, então, que o município voltaria a fazer a convocação dos dois primeiros colocados do cadastro reserva, mas não foi isso que aconteceu. Ele convocou apenas o primeiro lugar. Ato contínuo, a senhora Suelen, que havia tomado posse, pediu exoneração do cargo, ficando 2 vagas vacantes, alcançando, portanto, a colocação em que foi aprovada a minha constituinte, a senhora Raquel. No entanto, o concurso teve continuidade, venceu o prazo de validade do concurso e o município não convocou nem a 5ª, nem a 6ª colocada. Ambas ajuizaram a ação e ambas tiveram seus direitos reconhecidos pelo juízo de 1º grau. E aqui é importante mencionar que o município só compareceu aos autos após a prolação de sentença. Durante todo o trâmite processual, ele ficou inerte. O processo tramitou a revelia. O juiz de 1º grau solicitou informações que o município não forneceu. Quem procurou fornecer, aganhar essa documentação e fornecer os dados, os documentos para subsidiar o julgamento, foi a minha constituinte. E, diante disso, é que houve a prolação de sentença, conferindo o direito, reconhecendo o direito subjetivo da minha constituinte à nomeação no cargo. Dessa forma, Excelência, diante de tudo que foi apresentado e do que foi decidido pelo STF quando do julgamento dos temas 161 e 784, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção integral da sentença, além da majoração dos honorários advocatícios para 20%. Obrigada, doutora, pela sua participação. Vossa Excelência já terminou, concluiu, não foi? Sim, Excelência.
Desembargador Inácio. Apelação, em caso de exame, apelação interposta pelo município de Juazeiro do Norte contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer por pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de farmacêutica, NASF, edital 001/2019, visando ao reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em razão da desistência e exoneração de candidatos melhor classificados, porque a posicionou dentro do número original de vagas previstas no edital. Há duas questões de discussão. Definir se a exoneração e a desistência de candidatos melhor classificados ocorrida durante o prazo de validade do certame gera o direito subjetivo à nomeação para o aprovado, em cadastro reserva. Estabelecer-se que, no caso concreto, a autora comprovou de forma cabal tais desistências de vacantes. A exoneração, razões de decidir, a exoneração e a desistência de candidatos aprovados em melhor classificação ocorrida dentro do prazo de validade do concurso gera o direito subjetivo à nomeação do candidato, excedente que passa a figurar dentro do número de vagas originalmente previstas no edital. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no tema 784 da repercussão geral, prevê que o surgimento de novas vagas ou a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados, fora das vagas previstas no edital. É salvada as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tático ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. No caso, os documentos acostados dos autos comprovam as vacâncias de desistência, posicionando a autora dentro das vagas ofertadas e configurando preterição se não nomeada. A candidata aprovada inicialmente em sexto lugar do concurso, que previa 3 vagas, comprovou a exoneração e desistência dos candidatos melhor classificados, de modo que, com o reposicionamento, passou a figurar dentro das vagas ofertadas no edital do certame. Recurso desprovido. É meu voto. Acompanho Vossa Excelência na integralidade, indago da eminente colega doutora Ana Cleide, como se comporta. Eu também acompanho o voto do relator. Como ele explicou melhor, a documentação é suficiente para comprovar a preterição. Então, como houve a preterição, realmente se aplica o tema do Supremo em relação a essa matéria, né? Então, eu voto junto com o relator. Perfeito, muito obrigada. Nesse caso aí, ela tem a perspectiva de direito, mas como houve a desistência total, ela automaticamente ficou com direito. É porque o Supremo colocou como exceção exatamente essa regra, quando há preterição de forma ilegítima, que seria o caso, a documentação em relação a que ela foi para o terceiro colocado, né? Já que eram as 3 vagas, inicialmente ela tinha reserva da vaga só, porque ela era do cadastro de reserva, mas no momento em que ela provou que essas que estavam na frente dela ou pediram desistência, ou foram exoneradas, surgiu a terceira vaga que o edital então ofertava, e diante disso ela, como ela não foi chamada durante o prazo de validade do concurso, ela teria direito subjetivo àquela terceira vaga que está por chamar a sexta, né? E ela teria a sexta candidata. Então a minha dúvida era essa, mas eu acho que o relator e a advogada esclareceram esse ponto. Eu estava na dúvida. Perfeito. Então, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigada, excelência. Então, a unanimidade, a apelação cível conhecida e desprovida, conforme o voto do eminente relator. Uma boa tarde, doutora Ângela. Para a senhora. Boa tarde, excelência. Boa sessão a todos. Obrigada. Fechemos essa parte da nossa pauta. E, por via de consequência, não tem mais pedido por sustentação oral. E nenhuma outra preferência, porquanto eu vou passar a leitura dos processos desta pauta
e dos demais que não constam nos de preferência. Sob a relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, nós temos aqui um conflito de competência cível sob o número 336 85 48 2025 e na sequência de 40, em que Sua Excelência conhece o referido conflito e declara a competência do juiz da Vara Única da Comarca de Paracuru para processar e julgar o feito, que foi acompanhado pelos eminentes pares. Seguidamente, nós temos outro conflito de competência cível sob o número 388-22, 11/2025, final sequência de 40, em que Sua Excelência tomou conhecimento do sobredito conflito e declara a competência do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito, que foi acompanhado pelos eminentes pares, consequentemente, à unanimidade. Como o último processo extrapauta sob relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, nós temos o 30.11.475, dígito 83, 2025, final sequência de 40. Conflito de competência cível em que Sua Excelência tomou conhecimento e declarou competente o juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito, que foi acompanhado pelos eminentes pares. Assim, a unanimidade. Sob nossa relatoria, nós temos o conflito de competência sob o número 30.12.32.6, 25, 2025, final a sequência de 40, em que é suscitante o juízo de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza e suscitado o juízo de direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Fortaleza. Tomando conhecimento do referido conflito, eu vou dirimi-lo para declarar a competência do juiz suscitado. Interessante, porque 7ª Vara é a 3ª da infância. Não tem como. Nós vamos ver essa inconsistência e damos prosseguimento. Aqui, dando continuidade sobre a nossa relatoria, nós temos o subsequente, envolvendo como suscitante a 6ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e suscitado 3ª Vara da Infância. Eu acho que aqui sim, é que é a 3ª Vara da Infância de Juventude desta comarca. E nós estamos conhecendo do conflito, acolhendo e declarando competente a 3ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Fortaleza, porque fui acompanhada pelos eminentes pares. Então, depois eu retorno para o conflito que é da 7ª Vara. Está correto, é a 7ª Vara mesmo. E está equivocado. Então, por favor, o número do primeiro conflito se trata do 300, pode dizer aí, doutor, 8766, 75 é o dígito, 2025 é o ano, final uma sequência de 40. Tomamos conhecimento e estamos, porque envolve o primeiro núcleo, né, de justiça, a 4.0, execuções fiscais, e a 7ª Vara da Fazenda. Então, estamos conhecendo e dirimindo para a 7ª Vara ser a competente para processar e julgar o referido feito. E fui acompanhada pelos eminentes pares e, de consequência, a unanimidade. Passamos agora à relatoria da doutora Ana Cleide, enquanto o juiz é convocado. Nós temos o embargo de declaração de número 10.709, dígito 26, 2022, final 0117, em apelação cível, o presente embargo.
Embargante Alcilene Lima Coelho, embargado no município de Maracanaú. Sua Excelência tomou conhecimento e o desproveu no que foi acompanhada pelos eminentes pares, por via de consequência, à unanimidade. O subsequente a um conflito negativo de competência, sob relatoria da doutora Ana Cleide Viana de Souza, em que é suscitante o juiz de direito da terceira vara da infância e da juventude desta comarca de Fortaleza e suscitado o juiz de direito da 12ª vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza. Sua Excelência tomou conhecimento do conflito e declarou a competência da terceira vara da infância e juventude, correto? E, consequentemente, foi acompanhada pelos eminentes pares e, assim, a unanimidade. Nos processos de pauta, nós temos nenhum processo pelo sistema SAGE. E pelo PJE, sob relatoria da doutora Ana Cleide, nós temos do número 1 ao 24, salvo o número 7, que está sendo retirado de pauta. É isso, doutora? Embora eu tenha aqui a apelação civil, não é esse? É a apelação civil número 33737, dígito 18, 2024, final 0117. E nós ficamos, os demais todos foram acompanhados pelos eminentes pares, por via, assim, a unanimidade. Nós temos agora, sob a relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, do 25 ao 48, com a exceção do 29, que está sendo retirado de pauta. Adiando o processo. Trata-se da apelação e remessa sob o número 332, 31, dígito 07, 2024, final 0064. Confere, né? Também nós temos o 39, 39, né? E o 43, é isso? Deixa eu ver. 39, sim. Só um instante. O 43 também? O 20, o 39 e o 43. Estou sendo informada que Vossa Excelência está retirando o 28. O 28 por uma sugestão de Vossa Excelência. Perfeito. Então, nos demais foi devidamente acompanhado pelos eminentes pares. Sob a relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez, nós temos do 49 ao 100. Salvo o 99, se a Excelência resolveu adiar. Perfeito. Perfeito, 22 de setembro. Então, trata-se da apelação civil sob o número 13.712, dígito 46, 2019, final 0035. Desta forma, nós vencemos toda a pauta. Diga, doutora Ana Cleide, por favor. Só para tirar uma dúvida em relação ao processo extra-pauta 0010-709-26-2022. Eu pedi para tirar, deu certo, né? Perfeito. Nós estamos com ele. Foi bem lembrado por Vossa Excelência. São dois. É o processo que já foi lido embargos. Sim. Declarar foi lido em apelação civil. Já tem o resultado, inclusive. Todos os dois. Tanto ele quanto o conflito. Pois é, mas os embargos eu tinha pedido para tirar de pauta, porque se trata daquela situação que a gente conversou na última sessão. Perfeito. A respeito da anulação das decisões dos temas 6 e 1, 2, 3, 4 no STF. Então, você está retirando. Sim, por favor. Pois não. Então, o processo de número 10.709, dígito 26, 2022, final 0117, embargo de declaração em apelação civil, ele está sendo retirado de pauta. Ok. Perfeito. Fica devidamente anunciado. Estamos todos aqui já devidamente cientes de todo o decorrer da presente sessão. Nenhuma consideração a ser feita?
Não, Excelência. nem a douta representante da Defensoria Pública, e Sua Excelência, o eminente procurador, doutor Luiz Eduardo. Agora, Sua Excelência está sendo visto e ouvido. Boa tarde. Alguma moção, algum registro a ser feito? Nada, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que participaram desta sessão e que tornaram possível os julgamentos. Eu dou por definitivamente encerrada e agradeço novamente a todos. Até a próxima segunda-feira. Se Deus nos permitir.